Apocalipse, capítulo 1, do verso 14 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Até o verso de número 16, nós continuamos a falar da visão do Jesus glorificado, e que está nos versos 12 até o verso 20 do capítulo 1. Nós já vimos nos versículos 12 e 13 que Jesus está presente no meio da igreja. A visão de João, quando ele olha para ver quem fala com ele vê 7 candeeiros, 7 candelabros, que representam as igrejas, as 7 igrejas da Ásia e a totalidade da igreja de Cristo. Mas ele também vê o Filho do Homem, o Rei, o ungido, o Cristo. E é interessante que ele é retratado como o Filho do Homem, o Rei, e ele aparece vestido como sumo sacerdote, com vestes talares e um cinto de ouro. E ele está no meio da igreja, porque ele intercede pelo seu povo, ele cuida do seu povo, ele está atento às necessidades da igreja. As referências que são feitas a Jesus são referências do Antigo Testamento, nos padrões das visões dadas aos profetas Isaías, Daniel, Ezequiel e até o livro de Juízes, porque apontam para Jesus Cristo numa revelação de características divinas, porque ele é divino. E então une Antigo e Novo Testamento. A mensagem do Apocalipse coloca ênfase nos atributos divinos de Cristo. E é interessante isso, porque ele resgata termos dos profetas aqui citados, para que a igreja que esteja passando por tempos difíceis, tempos de provações, de dificuldade, de tribulação, como narra o capítulo 1 e como João mesmo se apresenta no versículo 9 como companheiro na tribulação da igreja, estas características divinas de Jesus asseguram esta igreja que passa tempos difíceis, tempos de tribulação, para olhar para o Cristo vitorioso, glorificado, e entender que a visão deste Cristo glorificado é importante na vida da igreja. O texto que nós lemos apresenta essas características de forma terrivelmente maravilhosa. E este é o tema dentro dessa visão do Jesus glorificado de hoje. A visão do terrivelmente maravilhoso Jesus. Este que é o Filho do Homem, o sumo sacerdote, que está no meio da sua igreja. João, então, descreve 7 características que eu quero observar com vocês essa noite, com o objetivo de entendermos e percebermos a importância deste Cristo na vida da igreja. A primeira característica gera na vida dos leitores, na vida da igreja, a atitude de reverência. Observe o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Jesus aparece aqui com características e semelhanças dos atributos divinos descritos no livro do profeta Daniel. O ancião de dias é chamado para representar o Deus Todo-Poderoso. Quando João usa essa figura dos cabelos da cabeça, ele está se referindo a Daniel 7:9. Promove aos leitores de Apocalipse uma postura de reverência divina a Jesus. Jesus não está sendo apresentado aos leitores como Jesus humilhado em seu estado de humilhação. É claro que Apocalipse fará referências a este estado de humilhação na obra redentora.
mas ele é apresentado aos leitores, aquele que manda a mensagem, aquele que dá ordem a João enviar esta mensagem à igreja. Ele é descrito, ele é visto como um atributo do próprio Deus. Ele é Deus. Olha Daniel 7:9. Você vai encontrar a leitura dizendo assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Percebe que há uma semelhança na descrição de João com a de Daniel ao ancião de dias. Essa brancura relatada aqui dos cabelos, da cabeça serem brancos como a neve, a cabeça como a pura lã, essa brancura tem dois símbolos importantes da divindade de Cristo sendo manifestada. A primeira é a sua pré-existência. Ele sempre existiu. Cabelos brancos aqui indicam idade avançada. Cristo existe desde a eternidade. Ele é Deus. Ele é o pré-existente. Ele é descrito como o ancião de dias de Daniel. Uma outra característica relatada do símbolo dessa brancura é a pureza divina. O branco significa algo que é puro. Cristo é divinamente puro. Você lembra de Isaías capítulo 1, versículo 18? Quando fala da obra de purificação que Deus faz no seu povo, o convite que Deus faz no verso 18 do capítulo 1 de Isaías é: vinde, pois, arrezoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Gera uma atitude de reverência diante daquele que é Deus. Diante daquele que precisa ser adorado, diante daquele que tem atribuições do próprio Deus, porque Ele é Deus. Uma segunda característica, o segundo atributo revelado, está ainda no verso 14. E esta revelação é importante porque, além de gerar uma atitude de reverência, mostra que somos profundamente conhecidos por Jesus. O versículo 14 diz assim: os olhos são como chama de fogo. Assim como o fogo é descrito como consumidor, um sinal de juízo, o fogo consome. Ele mostra que nada escapa ao olhar dele. Tudo lhe é conhecido e revelado. A figura deste terrivelmente maravilhoso que João está vendo é a figura de alguém com olhos de fogo, que tudo sonda, que tudo vê, que nada escapa do seu olhar. A descrição novamente aponta para o livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 6, tá em um relato de atributo divino, dizendo: o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. Jesus sonda a sua igreja e tudo que envolve ela. Nós temos um exemplo de uma das cartas às 7 igrejas, a carta para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, verso 18 e 19. Observe o que Jesus escreve àquela igreja através do anjo da igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu conheço você. Nada escapa ao olhar penetrante, conhecedor, consumidor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos profundamente conhecidos por Ele. E mais, Ele conhece a necessidade da igreja. Há uma alusão de que o super-homem
foi descrito para significar Cristo. E uma das características dele é a sua visão poderosa. A sua visão, ela é poderosa para destruir os seus inimigos, mas o super-homem também tem uma visão de ver através das coisas, de ver além das coisas. Bom, eu sei que este é um exemplo muito limitado da pessoa de Cristo. E Jesus Cristo não está limitado a um super-herói, mas aqui eu e você precisamos ter a percepção da maneira maravilhosa como ele está sendo descrito. Ele é descrito para gerar uma atitude de reverência. Ele está sendo descrito como um ancião de dias, um pré-existente da eternidade. Puro, ele é Deus. Os seus olhos são como fogo, por isso nós somos profundamente conhecidos e ele conhece a circunstância da sua igreja e as necessidades dela. Uma terceira característica desses atributos de Cristo aqui, desta visão do terrivelmente maravilhoso, é que esta visão nos dá a percepção da glória divina. E este é o terceiro ponto do atributo aqui citado. O versículo 15 diz que os seus pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinados numa fornalha. Mais uma referência aqui da descrição divina em Daniel. Nós já lemos Daniel 10:6 para falar dos olhos como tochas de fogo, e logo em seguinte ele diz: os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, a voz de suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Diante da gloriosa vitória de Cristo, os seus pés são retratados como os pés de bronze polido, que sai de uma fornalha. Os estudiosos não sabem afirmar se os pés estão incandescentes ou foram pés forjados de um aço, de um bronze muito resistente pela fornalha, purificado, moldado. Mas o fato é que esta é uma referência da gloriosa vitória divina de Cristo. Nós temos a percepção de que ele é vitorioso. Diante da glória vitoriosa do ungido do Senhor, todos os inimigos dele, do ungido do Senhor no Antigo Testamento, serão submetidos debaixo dos seus pés incandescentes para pisotear o inimigo. Jesus é vitorioso. E esta é uma visão da percepção gloriosa de sua vitória. O Salmo 110, versículo 1, o Salmo 110 todo, ele aponta, é um salmo de Davi, para o ungido do Senhor. Ele aponta para um caráter messiânico. Olha como o Salmo 110 começa, versículo 1. Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Uma visão e uma percepção da glória divina. Os seus pés são como de bronze polido, como refinado numa fornalha. Esta é uma visão gloriosa da vitória de Jesus, que coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. A quarta característica, além de gerar uma atitude de reverência por causa dos cabelos brancos, alvos como a neve, que apontam para a sua pré-existência e a sua pureza, além dos seus olhos de fogo, que mostra que somos conhecidos profundamente por Cristo e ele conhece as circunstâncias do seu povo. Além dos seus pés, que pisotearão o inimigo, que nos dá a percepção da sua glória divina. Em quarto lugar, a sua voz é poderosa. Olha o versículo 15. A voz como voz de muitas águas. A semelhança das fortes ondas do mar que batiam ali na ilha de Patmos, onde João era prisioneiro. Provavelmente a comparação deste muitas águas justamente se assemelha às ondas que arremetiam contra as rochas da ilha de Patmos sem parar, provocando um som alto, contínuo.
João tem a mesma percepção do profeta Ezequiel. A voz de Jesus é contínua, é forte. A pessoa de Jesus tem uma voz poderosa, forte, contínua, como as ondas do mar que batem na ilha de Patmos. Ezequiel 43, versículo 2, nós lemos: eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A voz de Jesus é retratada como em Ezequiel. Ele tem a sua voz divina, a sua voz poderosa. O Salmo 29 é um relato da voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa. Ela troveja sobre as águas. Daniel 10, versículo 6, compara a voz do Senhor como voz, e as suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Jesus tem uma voz poderosa, uma voz que despedaça os seus inimigos, uma voz que cumpre o seu papel. Por isso, ele está tendo a visão de um Jesus não mais no estado de humilhação, mas a visão do terrivelmente maravilhoso. E ele é descrito assim. Em quinto lugar, além da sua voz poderosa, nós também podemos ter certeza que estamos no domínio e autoridade de sua mão. Este é o quinto atributo colocado. Versículo 16 diz que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Claro que aqui parece não estar relatando um atributo, mas sim falando de uma característica física e também de objetos em suas mãos, mas a mão direita tem uma representatividade muito especial na Bíblia. A destra significa autoridade para dominar. É o braço forte. É assim que é narrado nas Escrituras. Para exercer poder se faz com a mão direita. Jesus possui em sua mão direita, que será explicado no verso 20 do mesmo capítulo. Verso 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha, percebe o número 7 muito presente? São 7 anjos, que significam 7 mensageiros. Para as 7 igrejas, que representam a totalidade das igrejas. Totalidade dos servos e ministros que enviam a mensagem deste Jesus maravilhoso, poderoso, para a igreja. Estes mensageiros, estes anjos, e anjo aqui não interprete como seres celestiais. Eles representam os ministros que servem a igreja de Cristo. Aos 7 anjos, os ministros, os pastores daquela comunidade. E aqui representam no número 7 como a integralidade, a totalidade destes servos de Deus, estes ministros que cuidam da igreja de Cristo. Estes estão sobre o domínio e da autoridade da destra, do braço direito de Deus, de Jesus, que sustenta as 7 estrelas. Veja o poder deste Deus, revelado em Jesus Cristo, e como ele é descrito, como estarmos sobre o domínio e a autoridade de sua mão. No verso 17, você vai perceber a mão direita de Jesus aparecendo novamente. Agora, João está aterrorizado. Como eu propus, é a visão do terrivelmente maravilhoso. Jesus está sendo descrito de uma forma inimaginável, relatada com atributos maravilhosos do Antigo Testamento, divinos. João então fica alarmado, espantado. E o que acontece com João? Ele está tão aterrorizado com esta visão do Cristo glorificado que ele cai no chão como morto. E é esta mão direita, a mesma das 7 estrelas, que sustenta com autoridade
com domínio, que conforta, que consola João, que levanta João. Nós falaremos do versículo 17 ainda semana que vem, mas isso é tão bonito. Seu domínio e a sua autoridade da sua mão. Cuida do seu povo. Sustenta com autoridade os seus ministros que servem à igreja. E também consola e fortalece o seu povo. William Barclay fez um comentário tão bonito sobre este texto e sobre a ação da mão direita, da visão do Cristo glorificado. William Barclay diz assim: a mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo das estrelas e suave para secar as lágrimas do nosso rosto. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo das estrelas e suave para secar as lágrimas do nosso rosto. Uma sexta característica ou atributo desta visão está ainda no versículo 16, quando João olha para Cristo e vê que da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Não é isso que diz o verso 16? É interessante que a espada de 2 gumes não era aquela espada longa para os combatentes de esgrima. A espada de 2 gumes é uma espada menor, é uma arma muito afiada. Na descrição do arsenal do Império Romano, era a arma mais letal que um guerreiro romano poderia utilizar num embate corpo a corpo. Era a espada de 2 gumes. Uma arma letal, profundamente afiada, feita para o fator mais extremo de uma batalha, o corpo a corpo. E é interessante isso, porque é assim que é a palavra de Cristo. Ela é uma arma afiada. Olha, lembrem-se de Efésios 6:17. Efésios 6 está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós temos uma luta espiritual, e aí nós precisamos usar uma armadura de Deus. No versículo 17, na parte B, essa armadura conta com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, João vê uma espada de 2 gumes saindo da boca dele. E é interessante, esta é mais uma figura do Antigo Testamento aplicada a Cristo. Isaías, quando vai narrar a ação divina do Senhor, ele no capítulo 11, versículo 4 diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara que sai da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 49, versículo 2, mais um atributo da palavra de Deus, aqui da maneira como ele derrota os inimigos. Isaías 49, 2 diz: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Por ter esta espada, um fio duplo, uma espada de 2 gumes, nós podemos entender que a palavra falada por Cristo, ela tem 2 aspectos. Qual é o aspecto da palavra falada por Cristo? Primeiro aspecto, derrotar os inimigos da igreja, os inimigos do Senhor, os inimigos do reino. Apocalipse 19 vai retratar lá na frente a vitória de Jesus sobre a besta e os falsos profetas. Eu gostaria de ler o versículo 15 e o versículo 21 que diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes.
Há um relato vitorioso da palavra falada por Cristo, porque essa espada de dois gumes que João vê tem um caráter, tem um aspecto, e o primeiro deles é que é a palavra de Deus, que é a espada. A palavra de Cristo, a palavra falada por Cristo é esta espada que derrota os inimigos. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, quando fala do iníquo, quando fala do inimigo, no versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Preste atenção nisso. Com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A palavra falada por Cristo é uma palavra que tem o aspecto de derrotar os inimigos. Mas o segundo aspecto, por ela ser uma espada de dois fios, de dois gumes, afiadas em duas partes, é de corrigir a igreja. Este é um caráter divino da palavra de Deus, que sai da boca de Cristo. É a palavra de Cristo que é apresentada como palavra de Deus, e ela serve para corrigir a igreja, para orientar a igreja, para corrigir, para estimular a igreja, para trazer instrução para a sua igreja. Em Apocalipse 2, versículo 12, na carta da igreja a Pérgamo, nós vamos ler no versículo 12 e no versículo 16, para que você perceba que essa espada agora não está contra os inimigos, ela está agindo na igreja, para corrigir a igreja. Este é o poder da palavra de Cristo. Ela é uma arma que tem este propósito de derrotar os inimigos, mas de corrigir a igreja. Presta atenção na leitura. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Portanto, arrependa-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus está falando isso para uma igreja. Um propósito, um aspecto dessa espada que sai da boca é também de corrigir a igreja. Hebreus capítulo 4, eu não li o verso 16. O verso 16 do capítulo 2. Portanto, arrependa-te, e se não, venham a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Na verdade, eu já tinha lido, né? Eu tinha lido os dois. Eu li os 12 e o 16 juntos. Hebreus 4, versículo 12, mostra a importância dessa correção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Este é o poder da palavra de Cristo. É essa espada que sai da sua boca, com uma arma que tem função dupla, de derrotar os inimigos e de corrigir a sua igreja. Nós falamos de 6 atributos até agora, descritos, 6 descrições, né? Desta visão do terrivelmente maravilhoso. E agora eu quero falar da última, apresentada no verso 16. O versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu sei que nós já falamos do aspecto glorioso da sua vitória, mas aqui há uma contemplação gloriosa. Jesus é retratado em seu aspecto como o sol que brilha em toda a sua força. É uma referência clara, uma referência óbvia do Cristo glorificado na transfiguração. Lembra Mateus capítulo 17, quando os discípulos sobem com Jesus no monte da transfiguração, eles veem o rosto de Jesus resplandecer. Eu gostaria de fazer essa leitura, Mateus 17, versículo 2. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Há uma contemplação vitoriosa, gloriosa. Jesus brilha como o sol na sua força. Esta é uma menção
ao livro de Juízes, o Cântico de Débora. O Cântico de Débora faz menção ao guerreiro israelita que volta vitorioso. Esta é uma menção que aponta diretamente para Cristo, o Messias. Ele é o guerreiro israelita. Juízes capítulo 5, verso 31, diz: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz por 40 anos. Jesus é o guerreiro israelita. Ele resplandece como o sol em toda a sua força. Por isto, esta contemplação gloriosa nos remete a olhar para o sol em toda a sua força. Já tentou? Você percebe que é difícil fazer isso? Você, inclusive, pode machucar as suas vistas. Você pode queimar a sua retina. É preciso ter muito cuidado ao tentar fitar o sol de uma maneira direta, porque é impossível contemplar diretamente a face daquele que gloriosamente se apresenta como o sol em toda a sua força. É assim que Jesus é narrado. Malaquias capítulo 4, versículo 2, tem uma narrativa maravilhosa sobre a vinda do Messias. Ele diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Há uma contemplação gloriosa. Assim como na transfiguração, os discípulos ficaram maravilhados a ver a face de Jesus resplandecendo como o sol. Assim como é impossível contemplar diretamente, mas é possível contemplar a força e a glória da luz de Cristo, que resplandece sobre a igreja e contra os inimigos das trevas. Por isto, esta visão do terrivelmente maravilhoso é importante para a igreja sofredora, porque mostra quem é o seu Senhor. Um Senhor que está no meio dela, como rei e como sacerdote. Um Senhor que é apresentado em seu estado de exaltação em favor da igreja. E que seus atributos são atributos gloriosos de um Deus vitorioso. Toda essa figura, diz William Hendrickson, toda esta figura é símbolo de Cristo, o Santo, chegando para purificar sua igreja e para punir os que perseguiram os seus eleitos. É este terrivelmente maravilhoso que cuida da sua igreja e que vem para punir aqueles que perseguiram os seus eleitos. Que a presença do Cristo vitorioso, glorioso, nutra a sua esperança e a sua confiança em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado porque o livro de Apocalipse não apenas nos retrata tempos difíceis da igreja, não apenas nos faz olhar para o futuro, mas faz olhar para ti, para quem tu és. Por isso, ó Deus, isso gera em nós confiança e esperança de que servimos a um Rei vivo, poderoso, vitorioso, majestoso, pré-existente, puro, que conhece e que vê todas as coisas. A sua palavra é poderosa, os seus pés são vitoriosos, a sua voz fala com autoridade que derrota os inimigos e na sua palavra encontramos correção e orientação para o seu povo. Ó Pai, diante da tua presença vivenciamos a luz, porque tu és o sol em toda a sua força. E assim, ó Pai, nós podemos desfrutar desta segurança em tempos difíceis. Que o nosso Senhor, que está presente com o seu povo, é um Deus terrivelmente maravilhoso e que age para a glória do seu nome. Que isso, ó Deus, oriente as nossas esperanças. Que isso sustente a igreja em tempos difíceis, para que ela não perca o foco ao Senhor a quem ela serve e que ela esteja encorajada a continuar a servir, a amar e viver por Cristo, o nosso Salvador. Em nome deste Jesus glorificado, nós oramos.
Amém. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.